a reprodução dos vegetais. Como os vegetais se reproduzem? Assim como os outros seres vivos, eles podem se reproduzir de forma assexuada e sexuada. Na forma sexuada, é necessário que os gametas masculinos e femininos se encontrem para que haja a fecundação. Nós temos aqui a reprodução por fecundação. O órgão responsável pela reprodução dos vegetais é, na maioria das plantas, a flor. Grande parte delas possui androceu e o gineceu. O androceu é o órgão de reprodução feminino e o gineceu é o órgão de reprodução masculino das flores. No gineceu, em suas extremidades, são encontrados os grãos de pólen, que são pequenos grãozinhos amarelos. O que são flores hermafroditas? São geralmente numa mesma flor quando encontramos órgão de reprodução masculino e feminino. Aqui nós temos o esquema que mostra as partes do gineceu e do androceu de uma flor hermafrodita. As partes das flores. Nós temos o cálice, o corola, o gineceu e o androceu nas partes das flores. O cálice é a parte constituída por sépalas, tipos de folhas que oferecem proteção à flor antes que elas desabrochem. Temos também o corola, que é formado de folhas denominadas de pétalas. O gineceu corresponde à parte feminina da flor e o androceu à parte masculina da flor. Polinização. O que seria a polinização? É o processo de transporte do pólen. Ela acontece quando a flor está madura e o pólen é levado do androceu para o gineceu. E como esse pólen é levado? Ele é levado através de agentes polinizadores, que pode ser o vento, a água, o pássaro ou o inseto. Esses animais se alimentam de um líquido açucarado produzido pelas flores, que é chamado de néctar. Ao pousar na flor, os grãos de pólen podem ficar grudados no corpo do morcego. Nós temos ali o exemplo na imagem. E quando esse animal visitar outras flores, alguns desses grãos podem passar do seu corpo para elas, ocorrendo assim a polinização. Então, foi através do agente, esse agente polinizador, que nesse caso foi o morcego. As cores chamativas e os odores fortes das flores atraem insetos e outros animais que realizam uma importante tarefa, que é colaborar no transporte dos grãos de pólen. O que acontece após a fecundação do pólen? Depois que acontece a fecundação, a flor passa por várias mudanças em sua estrutura. As pétalas, as sépalas e o androceu murcham e caem, ficando apenas o gineceu. Os ovários que se desenvolvem formam o fruto e o óvulo fecundado se transformam em sementes. Então, após a fecundação, ocorrem essas mudanças na estrutura das flores. É a transformação da semente que vai dar origem a um novo vegetal da mesma espécie. Além de um bom solo e da água, as sementes precisam de luz para germinar, ou seja, a luz solar, No começo, o embrião se alimenta de uma reserva de nutrientes da própria semente e depois começa a desenvolver a raiz e o caule. Aí é capaz de reproduzir o seu próprio alimento e crescer. A semente possui a seguinte estrutura: a camada protetora, o embrião e uma reserva de nutrientes. Nós temos ainda aqui a dispersão de sementes, que é quando o vento espalha essa semente para outro ambiente, como nós já vimos também no processo de polinização. Também nós temos aqui quando os animais alimentam-se de frutos e eliminam a semente junto às suas fezes. Aqui é o processo de levar a semente de um local para outro, não de levar o pólen, aqui é a semente. A semente, então, ali através, quando o animal come um fruto, ele vai para outro local, ele faz as suas fezes e nas fezes podem sair algumas sementes. Produção sem fecundação. Elas podem ocorrer também através de mudas. Nós temos aqui a roseira, caules e esporos. A roseira, se o ramo de uma roseira for plantado em um local apropriado, ela irá se desenvolver. O que local é esse apropriado? É o solo, ter água, luz do sol apropriada. Caules são capazes de enraizar-se no solo e dar origem a uma nova planta. Por exemplo, a batata, ela pode
sair, não ficar mais próximo da sua mãe, né, entre aspas, e conseguir se reproduzir. Os esporos, ao cair no solo adequado, podem germinar e originar outras plantas da mesma espécie. Eu coloquei ali uma gravura. Essas bolinhas que tem na gravura ali são os esporos. Naquelas folhinhas tem umas bolinhas meio amareladas, meio alaranjadas, elas são os esporos. Atividade de vocês no livro de ciência na página 49 e 50.